registrado, né? Bonitinho. São 7h10, né? Isso, que aí os outros alunos vão entrando. Então, assim, deixa eu fazer as honras da casa, né? Hoje nós estamos aqui com o professor Carlos Eduardo, que para nós é o Duda, né? Nós conhecemos eles há muitos anos, então acaba a intimidade, viramos amigos, então o professor Carlos Eduardo já virou o professor Duda para nós. O professor Duda, então, ele é formado em Filosofia pela PUC de Minas Gerais, tem mestrado em Educação, Artes e História pela Universidade Mackenzie, trabalha na Secretaria Estadual de Educação, e é professor da Universidade de Taubaté, como ele acabou de falar, há 17 anos. Ele está lotado no departamento de pedagogia. Muitos de vocês já devem ter encontrado o Duda nas salas virtuais, porque o Duda também ajuda, já corrigiu muitas salas aí das disciplinas pedagógicas. Hoje, o Duda vai falar sobre as diretrizes curriculares nacionais. Então, Duda, fique à vontade, por favor. Tá, ok, então muito obrigado, Suzana. Quero agradecer aí o convite, né? É sempre uma alegria poder participar, eu acho que desses momentos em que a proposta é debater, colocar o conhecimento à mesa para que a gente possa junto crescermos, né? Então, é sempre uma oportunidade muito rica para que a gente possa aprender juntos. E como a professora Suzana falou, eu estou há 17 anos na universidade e também, nesses últimos 17 anos, exerci a função de coordenador pedagógico dentro de uma escola pública de ensino médio, não é? Então, os desafios que muitas vezes a gente enfrenta dentro do chão da escola, no dia a dia, né? Com o aluno, com o professor, com a gestão escolar, obviamente a gente procura trazer para dentro dessa experiência da universidade para a gente refletir, para a gente debater. E hoje a proposta, então, foi falar um pouquinho sobre as diretrizes curriculares nacionais, né? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, mas assim, deixar bem livre. Então, aqueles que quiserem fazer perguntas, se quiserem pelo chat, ou fazer pergunta, né, pedir a palavra e fazer aí ao vivo, né? Fiquem à vontade, então é uma conversa, embora eu preparei um material bem simples, mas é para organizar um pouquinho a fala, estruturar, mas não temos o compromisso, né, de ser assim uma aula, de ser de seguir muito pedagogicamente aí essa estrutura. A gente pode ir, então, ir conversando e trazendo aí as informações, curiosidades e até mesmo experiências que sejam relacionadas ao tema que nós vamos discutir. Está aparecendo para vocês? Então, o tema proposto, né? Diretrizes curriculares nacionais, compreendendo a sua estrutura. E para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, eu quero propor para vocês aí, antes, vamos falar rapidamente dos nossos objetivos, né? O que eu pretendo nesta... Nós temos 1 hora, né, Suzana? 1h10, 1h15, é isso? Fica à vontade, Duda. Se precisar passar, não tem problema, tá? Tá joia, tá. Então, nesse tempinho que nós vamos estar juntos, né? O que eu pensei? Pensei 2 objetivos bem simples, 2 objetivos que possam realmente centrar o nosso pensamento, centrar um pouquinho o nosso debate nessa questão das diretrizes. Então, o primeiro é avaliar essa ideia de estrutura apresentada pelas diretrizes curriculares nacionais, né? E também, para a gente chegar a esse objetivo, nós temos aí a necessidade de avaliar e debater um pouquinho a articulação que as diretrizes curriculares nacionais faz com a própria ideia de política educacional no Brasil. Tá? Então, esses são os 2 objetivos principais para o nosso debate de hoje à noite. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de fazer uma pequena sondagem com vocês, tá? E aí eu vou propor para vocês que quem puder, né, tiver facilidade aí, se quem de repente tiver no computador e puder abrir uma outra janelinha, né?
e digita esse endereço que está aí, né, do lado direito de vocês, www.mente.com. Ele vai solicitar um código, e aí o código é esse que está aí abaixo, 42599745. Ou também, quem de repente estiver no computador, mas estiver com o celular em mãos rapidinho, pode usar aí esse QR Code. E aí nós temos uma pergunta que eu vou pedir para vocês responderem para mim. Tá? A pergunta é a seguinte: pensando em diretrizes curriculares nacionais, avalie as afirmações que seguem, atribuindo 1 para não concordo ou 2 para concordo com a afirmação. E aí nós vamos ter 3 afirmações. A primeira afirmação é: as diretrizes curriculares nacionais é um documento orientador de uso facultativo que orienta a elaboração curricular de uma instituição de ensino. E aí vocês podem, dentro da concepção, né? Não precisa fazer identificação, o nome de vocês não vai aparecer, então não vamos se preocupar com certo e com errado. E a gente vai debater depois tudo isso aqui dentro, tá bom? Depois, PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. DCN, né? Diretrizes Curriculares Nacionais. E BNCC, Base Nacional Comum Curricular, são documentos que exercem a mesma função no contexto das políticas públicas curriculares no Brasil. E a última afirmação: fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, as diretrizes curriculares nacionais é um documento de uso obrigatório de orientação e planejamento curricular de escolas e sistemas de ensino. Tá? Então, vocês têm aí, vamos dar 3 minutinhos para a gente responder a essas questões, né? Mas para que a gente possa interagir, para que a gente possa fazer aquela sondagem inicial do que como a gente está compreendendo este documento, e a partir disso a gente desenrola o nosso bate-papo, né? Então, se vocês tem aí o QR Code, né, do lado esquerdo, e também quem optar pode fazer direto com acesso a plataforma do Mentimeter. Com este código que está aí, 42599745. Diz para eles aí, Duda, não vai aparecer o nome, eles Não, não não vão vai, reprovar se eles não errarem. vai, não vai. Pode ficar tranquilo, não, até porque não pede mesmo, tá? Vocês não precisam fazer identificação nenhuma, é só mesmo uma brincadeira aí, é uma forma da gente interagir um pouquinho neste início de bate-papo. Acho que estamos com mensagens aqui no chat, vamos ver. Ah, tá, é sobre a lista de presença, a professora Suzana colocando, né? Vamos ver como que está, então, o nosso... Opa! Então, nós temos aí 5 pessoas que votaram, né? Dizendo que concorda com a primeira afirmativa. E nós temos uma pessoa que discorda desta primeira afirmativa. Na segunda, nós temos 3 pessoas que dizem que concordam, né? E também temos 3 pessoas, então nós temos aí um empate, né, em relação a essa segunda afirmativa. E para a última afirmativa, nós temos 4 pessoas que afirmam que concordam, né, com a afirmação, e 2 dizendo que não concordam, né? Então nós temos aí uma... Opa, tá aparecendo mais, tá subindo, né? Estamos tendo uma mudança aí nos resultados da nossa enquete.
E a proposta é exatamente, né, que assim, a gente aprofundar e verificar. E ao final, a gente ter, de repente, uma concepção ampla a respeito da noção do que é as diretrizes, do papel que ela exerce dentro da nossa política nacional, e, obviamente, automaticamente a gente vai rever essas questões, não é? Para a gente exatamente saber localizar onde é que isso que nós chamamos, este documento que nós chamamos de diretrizes curriculares, vamos dizer assim, ele se coloca dentro dessa noção de política educacional do Brasil, né? Então, só agora uma última parcial, e aí a gente já dá um pontapé numa discussão mais conceitual, numa discussão dos fundamentos aí que vão dar sustentação à existência desse documento dentro de todo o contexto da educação brasileira. Então, nós tivemos aí 6 pessoas dizendo que concordam, né, que as diretrizes curriculares nacionais é um documento orientador de uso facultativo que orienta a elaboração curricular de uma instituição de ensino. Né? E apenas uma pessoa dizendo que não. Tá? E ninguém pulou essa questão, ninguém quis se abster de responder, então todos responderam. Né? Na segunda afirmativa, nós já tivemos, né, um outro panorama, nós já tivemos o maior número aí, né, de pessoas que colocaram que não concordam com a afirmativa, 4 pessoas, em que o PCN, as diretrizes curriculares e a Base Nacional Comum Curricular são documentos que exercem a mesma função, né? E 3 dizendo, então, que concorda com essa afirmativa. E, por último, nós temos 5 pessoas que concordam aí com a afirmativa que diz que as diretrizes curriculares, fixadas pelo Conselho Estadual, pelo Conselho Nacional de Educação, é um documento de uso obrigatório de orientação e planejamento curricular de escolas e sistemas de ensino. Né? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho. Então, a primeira coisa, né, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, para a gente até que compreender o local aonde se situa este documento, né, é a gente tentar entender um pouquinho o que nós estamos falando de política educacional. Né? Então, deixa eu ver se eu... Agora eu preciso sair desta tela e voltar para os nossos slides. Né? Então, eu vou usar como referência um pequeno materialzinho bem simples, mas eu acho assim de uma riqueza muito grande. É uma pena que não houve mais a publicação desse material, que é o que é política educacional, da professora Clélia Martins, daquela coleção Pequenos Passos. Né? Então, é um material que está esgotado, a gente já não acha, mas ele traz assim, uma reflexão muito interessante para nós entendermos essa ideia do que é a política educacional. Né? E uma das coisas que a professora Clélia Martins nos ensina e nos coloca é que toda a sociedade, todo grupo social, ele se organiza com base em valores, com base em conceitos e de diversas ordens, de conceitos e valores éticos, valores culturais, sociais, econômicos. Então, essa gama de elementos vão dar para nós essa noção de sociedade. Né? E quando nós olhamos para a educação, e principalmente para a forma de se fazer educação, o que nós vamos ver e entender? Que a sociedade, ela projeta, né? Ela faz com que a escola, enquanto uma instituição de ensino, ela esteja sustentada sobre princípios, sobre valores, sobre ideias de concepção, de construção de sujeito. Né? Então, a sociedade, ela sempre projeta um modelo de indivíduo que ela quer. Então, vamos pegar um exemplo para a gente ver como que isso é muito explícito hoje dentro da nossa legislação. Né? Então, quando a gente olha para a nossa legislação brasileira, vamos falar da Constituição Federal, nós vamos ver que os objetivos centrais da nossa educação
é pensar a pessoa, pensar o mundo do trabalho, a qualificação para o mundo do trabalho e a cidadania. Então, a gente pega esses três conceitos, né, de pessoa, de mundo do trabalho e de cidadania, e a gente pode imaginar assim, o que eu preciso oferecer para o indivíduo, né, para o sujeito, para que ele, depois de formado, a gente tenha conseguido construir nele essas referências de pessoa, de preparação para o mundo do trabalho e também de prática de cidadania. E aí nós vamos falar, por exemplo, de um cidadão crítico. Como que eu vou formar um cidadão crítico? Eu vou falar, por exemplo, de um cidadão solidário. Como que eu vou formar um cidadão solidário? Então, esses valores que fazem parte da nossa sociedade, eles são transferidos, vamos dizer assim, para essa instituição que nós chamamos de escola, e que vem ter a responsabilidade, então, de formar esse cidadão dentro desses valores, dessa projeção que a sociedade faz. Não é? Agora, isso acontece como? Através das nossas políticas educacionais, né? Então, a Clélia Martins, ela define a política educacional como sendo um dos instrumentos, nós vamos ter outros instrumentos, né? Nós não vamos dizer que somente as políticas educacionais, elas se consolidam e que elas fazem a escola acontecer, né? Mas ela é um dos instrumentos que permite essa projeção, que projeta a formação dos tipos de pessoas que uma sociedade necessita. Não é? E dentro, então, deste olhar para a política, né, nós vamos perceber duas coisas importantes. Primeiro, toda política educacional, então, ela tem uma intenção. Então, quando a gente pega uma lei, qualquer lei, né, muito mais do que, de repente, decorar, e às vezes eu falo, né, para os alunos isso, a gente não precisa decorar lei, até porque a lei ela está em constante movimento. Mas nós precisamos conhecer a lei, nós precisamos saber procurar, né? Porque isso é um fator que é muito importante para nós, para que a gente exatamente trabalhe com a nossa liberdade, que a gente saiba exatamente como é que a nossa sociedade está organizada, a nossa noção de direitos, de deveres, de compromissos, de responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que dá suporte para a gente viver livremente dentro da nossa sociedade, não é? Porém, todas as leis elas têm uma intenção. Não é? Então, assim, muito mais do que decorar. Então, a gente vai falar lá. Artigo 205 da Constituição. Educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Tá, bacana, né? Então a lei fala que a educação é um direito de todos. Mas qual que é a intenção, ou qual foi a intenção dos nossos legisladores, ou qual foi o clamor social que fez com que a legislação trouxesse esse texto para nós? Educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Não é? E aí, então, a gente precisa compreender todo o movimento que está por trás disso para a gente exatamente saber qual é a finalidade dessa lei dentro desse contexto organizacional da nossa sociedade. Né? E a gente vai saber que ali naquele momento, Constituição de 1988, toda uma ruptura com a perspectiva do governo militar, não é? Onde, principalmente, com os atos institucionais e o compromisso de redemocratização do país, traz a necessidade, traz a educação como sendo um dos pilares para a formação do cidadão. E ela traz, então, um conceito muito importante que começa a ser bastante discutido e entra na pauta do debate brasileiro, uma educação para todos, e fazer com que todos tivessem acesso à educação. Não é? Então, por isso, neste momento, quando a gente olha a intencionalidade dos nossos legisladores, e, obviamente, do texto constitucional, é garantir com que
todos, sem exceção, tenha acesso à educação no nosso país, não é? Porque na nossa história é a primeira vez que a gente vai ver isso acontecer, não é? A educação sempre ela veio como um direito, mas ela não trazia responsabilidades, ou seja, é um direito de todos e dever do Estado e da família. E essa noção de dever, depois, ela ainda é um pouco melhor destrinchado em outros artigos, não é? Que coloca como direitos públicos subjetivo, que estabelece a obrigatoriedade, num primeiro momento, do ensino fundamental, depois isso é ampliado até os 17 anos de idade. Então, todas essas questões vão aparecendo no contexto da lei e vai mostrando a intencionalidade da lei, não é? Então, toda lei ela tem uma intenção. E aí, então, a Clélia Martins traz isso para a gente, né? Que esse movimento de intencionalidade das políticas são desenvolvidas e estão relacionadas com a organização política da sociedade, né? Absorvendo o contexto em que estão inseridas. Portanto, os tipos de pessoas que se deseja projetar dependerá das características e valores da sociedade. E aí a gente pode dizer, né? Ou seja, que tipo de Estado ele está em vigor dentro da nossa sociedade, dentro deste momento histórico. Tá? Então, a educação, ela assume, portanto, dois momentos significativos, os quais, embora permeados por uma série de condicionantes, não somente, né, mas tem dois muito fortes, que é as tendências pedagógicas, né, que tem em si, então, a finalidade predominante de humanização e desenvolvimento dos alunos. Tá? Então, quando a gente olha para a política educacional, tudo que nós vamos falar, ele está sustentado dentro dessa ideia, ele vem compor, na verdade, essa noção de política educacional. É por isso que nós vamos dizer que todos esses documentos, eles vão compor, vão fazer parte das políticas educacionais no nosso país. E dentro dessas políticas, então, existe uma estrutura, né? Num certo momento, essa estrutura ela é hierárquica e depois ela ganha uma dimensão mais flexível, porque nós vamos ter um conjunto, então, de ações ou de projetos políticos que vão se articular para fazer o movimento pedagógico dentro das nossas escolas. Então, primeira coisa, nós temos a Constituição Federal. E aí nós estamos falando de hierarquia. Por quê? O que está prescrito dentro da Constituição, ele não pode ser contradito por qualquer outra lei, qualquer outro projeto, ou seja, tudo que for ser feito em âmbito de política educacional tem que estar contemplado dentro da nossa Constituição Federal, né? Então ele é o documento maior, por isso nós chamamos de Carta Magna. E da Constituição Federal surge uma série de outras leis que vêm regulamentar e vêm organizar as outras áreas ali da organização social. Né? E falando-se em educação, eu quero destacar duas leis específicas. Primeiro, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei 9394, não é, de dezembro de 96, que é a lei, então, que vem exatamente pegar, destrinchar toda a filosofia, todos os fundamentos da noção de educação e de ensino prescrito na Constituição e traz, então, agora, de uma forma mais detalhada para que as instituições de ensino possam, então, efetivamente levar até a sociedade. Né? E nós também temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma outra legislação que vem tratar de direitos e deveres, né, da criança, né, do seu nascimento e até, em alguns casos, até 21 anos de idade. Né? E eu trouxe o ECA para dentro desse contexto, porque ela traz, né, partes específicas sobre educação. Então, essas duas leis, tanto Lei de Diretriz e Base quanto Estatuto da Criança, são duas leis que elas se casam quando nós estamos falando de acesso e permanência de direito à educação no Brasil. Né? Agora, nós temos, a partir da própria LDB,
nós temos aí um conjunto de ações e vamos dizer assim, de políticas públicas, tá? Que vem tratar ou vem ser realmente como uma estrutura para que aquilo que acontece no dia a dia da escola seja efetivado. Né? E aí nós temos agora, não numa ordem hierárquica, porque cada documento desse tem um propósito diferente. Né? Então nós temos, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, o PNE. O Plano Nacional de Educação, o último que nós tivemos, ele foi aprovado em 2014, não é? E que ele tem como objetivo o quê? Estabelecer um mapeamento ou um diagnóstico da situação real das condições educacionais no Brasil, naquele momento, e estabelecer metas a curto, médio e longo prazo, dentro dos mais diferentes áreas ali da educação no Brasil. Então, nós vamos falar de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, educação quilombola, ensino técnico profissionalizante, ensino superior, pós-graduação, financiamento da educação, formação de professores. Então, todas essas temáticas, elas são colocadas dentro do Plano Nacional, avaliadas a sua condição real e metas a serem atingidas a curto, a médio e longo prazo no Brasil. Não é? É importante que o Plano Nacional é lei, né? Ele é instituído por uma lei, então todas as prefeituras, os governos, eles têm que olhar para este plano e têm que criar os seus projetos, fazer os seus financiamentos, os seus investimentos em educação, procurando atingir as metas estabelecidas dentro deste plano. Né? Nós estamos falando do plano nacional, mas também dentro do próprio plano nós vamos ter os planos estaduais e também os planos municipais. Uma outra legislação, né, bastante conhecida por nós, os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros, eles foram apresentados para a gente como uma primeira roupagem, vamos assim dizer, de uma política pública que pense o currículo a partir, então, da Lei de Diretrizes e Base, né? Então, nós vamos ter lá em 96 aquela primeira a versão do PCN, né? Não digo a primeira, mas o PCN, que vai atender, então, a educação infantil, nós vamos ter o ensino fundamental, o ensino médio, e a proposta dos parâmetros é realmente o quê? Ser um referencial para que as escolas, professores, sistemas de ensino pudessem, então, discutir e fazer acontecer ali uma política ou ações criando ali uma estrutura igualitária para o oferecimento do ensino nas escolas. Tá? O que é importante aqui destacar é que o PCN ele não vem, vamos dizer assim, como um documento que traz ali uma obrigatoriedade. Né? Ele é um documento orientador, por isso ele é parâmetros, mas ele torna-se uma primeira grande referência que o Brasil passa a adotar para subsidiar todo um debate a respeito do currículo. E depois disso, nós temos outros dois documentos que também vão sendo construídos a partir dessa discussão que vai saindo da própria experiência e vivência dos parâmetros, que é as diretrizes curriculares, e agora, mais recente, o que nós vamos chamar de Base Nacional Comum Curricular. Né? As diretrizes curriculares, então, aqui nós temos uma novidade, né? Porque as diretrizes, por sua vez, ela é lei, e ela é obrigatória, então ela não é de uso, né, facultativo. Vamos pensar numa coisa simples. Eu sou dono de uma escola e, de repente, eu tenho que, como dono de escola, eu tenho que, de repente, produzir alguns documentos. Então, eu vou construir lá minha proposta política pedagógica, né? Ou meu plano de gestão. E ali eu quero, por exemplo, eu quero desconstruir, eu quero ter um currículo próprio da minha escola.
Eu posso? Eu posso. Só que desde que esse currículo ele esteja em consonância com as diretrizes estabelecidas dentro desse documento, né? Então, a grande proposta, e é isso que nós vamos discutir e nos aprofundar no decorrer deste nosso bate-papo, é que as diretrizes, ela é esse documento norteador exatamente para que essa noção de igualdade e noção de equidade, ela aconteça dentro das nossas escolas e dentro dos sistemas de ensino, né? E ele, então, vai se consolidando aos poucos. Né? Então, ele é um documento orientador principalmente para os sistemas de ensino, né? Obviamente também para as escolas, né? Mas quem tem que se debruçar bastante sobre ele, principalmente, são os gerentes de sistemas de ensino, porque ali sai, então, principalmente rede municipal, rede estadual, ali eles vão construir toda a política de currículo, né, dessas esferas. E por último, nós vamos ter então agora, recentemente, a partir de 2018, na verdade ele foi criado a partir de 2018, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. E o que difere a base dos PCNs das diretrizes? A Base Nacional Comum Curricular, ela é um outro documento que ela agora passa a ser também objeto de uso obrigatório, no sentido que ela vai nortear toda a estrutura e as práticas curriculares dentro das instituições de ensino, né? E o que ela traz para nós é exatamente ressaltar tipos de conhecimento, componentes curriculares, objetos de conhecimento. Tudo isso, então, agora vamos dizer assim, vai estar mais desenhado, ele vai estar mais recheado dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, todos esses documentos, eles se complementam. Então, nós não temos uma hierarquia quando nós estamos falando destes documentos enquanto política pública de educação. Mas eles são documentos que eles trazem em si uma orientação, ou melhor, um conjunto de orientações que vão, né, nos permitindo ter uma ação global, tanto enquanto sistema, mas também enquanto escola, né? E aí, eu gostaria de agora começar a fechar um pouquinho esse nosso debate, esse nosso bate-papo, para mostrar como que as diretrizes curriculares, então, ela nasce dentro desse contexto enquanto política. Então, nós falamos ali anteriormente, né, que nós temos as diretrizes, a Lei de Diretrizes e Base, e dela nós temos aí uma norma que exige a efetivação e a criação de um documento de diretrizes curriculares, né? Então, nós vamos encontrar lá no artigo 9º, né, inciso 4º da nossa lei de diretrizes, exatamente esse texto que aí está, né? Como uma função, né, como uma das responsabilidades da União, né, ou seja, do governo federal, de estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum, né? Então é importante dizer aqui, e aí nós temos lá naquelas nossas perguntinhas, né, que faz referência ao Conselho Nacional de Educação. E é exatamente este órgão, né, que vai, então, fixar as diretrizes curriculares nacionais. Mas de que forma? Não como vamos dizer assim, uma atividade própria do Conselho. A partir de todo o movimento de debate com a sociedade, de entender, então, que exigências, que valores, que modelo ou que tipo de cidadão essa sociedade quer formar, e ela traduz todas essas expectativas, esses sonhos, esses ideais, então, a partir, então, agora de uma linguagem mais técnica, enquanto fazer pedagógico dentro das nossas escolas. E como que ele vai fazer isso?
Ele vai se utilizar, por exemplo, da estrutura da associação, né, da conferência ali dos secretários de educação de Estado, da associação de secretários municipais, de órgãos como a ANPED, né, que é a Associação de Pesquisas em Educação, né, ou seja, que é aquela associação que reúne pesquisadores sobre educação, né, no nosso país, que debatem todas as, né, políticas, que debatem didática, que debatem a escola no dia a dia, e eles vão, então, construindo esse documento. E depois, então, o conselho, aí sim, ele elabora uma resolução aprovando este documento como válido e obrigatório, né, como prática de organização curricular em todo o Brasil. Qual que é a importância que esse documento ele tem, né, para nós? Primeiro, vamos olhar a dimensão do nosso país, né? Um país com uma dimensão, né, quase continental, né, de um número muito grande de municípios, com realidades muito diversificadas. Às vezes, eu vou até colocar como exemplo, né, a experiência que às vezes eu tenho aqui nessa escola que eu trabalho em Campos do Jordão. Às vezes a gente já sofre um pouquinho, por exemplo, um aluno que estuda no período da manhã. Ele está no primeiro ano do ensino médio no período da manhã. Esse aluno, por exemplo, por algum motivo, às vezes ele consegue um trabalho, ele muda, por exemplo, para o período noturno. E quando ele chega na sala de aula, ele vai assistir uma aula de matemática, por exemplo, o professor está dando uma matéria totalmente diferente e diversa daquela que ele estava tendo no período da manhã. E aí a gente pergunta, mas e agora? Não é? Como garantir aos nossos alunos, de repente, essa continuidade? Isso eu estou falando de uma escola, não é? Dentro da mesma realidade. Vamos agora imaginar isso quando acontece, por exemplo, de estados. Né? Se a gente pega uma escola, né, no norte, no nordeste, e uma escola no sul e sudeste do país, com realidades totalmente diferentes. Meu amor. Com realidades totalmente diversas. Como pensar, né, com que aquilo que está sendo o cidadão que está sendo formado no norte e no nordeste também seja o mesmo modelo de cidadão formado no centro-oeste, no sul e sudeste do nosso país, não é? Então, um dos objetivos, né, vamos assim dizer, deste documento, dessas diretrizes, é exatamente permitir uma organização curricular que favoreça uma equidade de ensino, respeitando as condições, respeitando as particularidades e, obviamente, todo o contexto econômico, social, político, né, de cada cidade, de cada escola dentro do país, né? É um desafio? É um desafio. Mas por isso que este documento, então, ele acaba trazendo, então, elementos, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho desses elementos, dessa estrutura, que exatamente permite a gente olhar essa aprendizagem como uma aprendizagem mais igualitária. Em decorrência, acho que dessa grande necessidade, obviamente, as diretrizes, ela vai estabelecer, ela vai determinar um currículo básico e uniforme para as instituições de ensino no país. Né? Então, nós vamos verificar, enquanto estrutura, uma das grandes propostas desenhadas dentro das diretrizes é que se exista, por exemplo, um conjunto de disciplinas ou um conjunto de componentes curriculares, não é? Comum, que a gente vai chamar de núcleo comum, e um outro diversificado, que permite ali aquela flexibilidade e esse olhar mais regional ou para a realidade local, não é? Mas, por exemplo, aprender a língua portuguesa, né, como nossa língua materna, qualquer escola desse país precisa, nosso aluno precisa aprender, né, independente de onde ele esteja. Tá? Agora, quando a gente olha, por exemplo, para uma região, eu vou citar novamente a minha cidade, Campos do Jordão, que é uma cidade turística, né?
Então, por exemplo, nada impede de que tenhamos no nosso currículo uma disciplina que possa ser voltada para a formação e compreensão desse fenômeno econômico, cultural que a gente vive, que é o turismo, não é? Então, isso também é permitido. E aí vai fazer parte desse núcleo diversificado, que depois a gente esclarece um pouquinho mais. Outro fator importante, né, dentro dessas diretrizes curriculares é o fato de que as diretrizes ela articula a ação e perspectivas curriculares entre os sistemas de ensino. Né? Então, dando continuidade a essa fala anterior, é importante que a gente, assim, nós hoje não temos um sistema único. Então, nós temos o governo federal com suas responsabilidades, mas nós temos as autonomias de estados e municípios que têm, assim, a liberdade, ao mesmo tempo, a autonomia para gerir os seus sistemas de ensino. Eles têm responsabilidades próprias, né? E dado pela própria Constituição e também pela Lei de Diretrizes e Base. No caso, por exemplo, quando nós estamos falando de sistema federal, o que compõe o sistema federal de ensino? Compõe as escolas, as universidades públicas federais, né? As universidades particulares vão compor o sistema federal de ensino, ou seja, elas se remetem, então, ao MEC, né? Para pedir autorização, funcionamento, né? Nós temos as escolas de aplicação federal, escolas militares ou escolas ligadas a centros de pesquisas que pertencem às instituições federais. Né? No Estado, o Estado ele tem uma prioridade diferente. Né? E compõe o seu sistema, todas as escolas que ele cria e mantém, além das universidades estaduais. No caso da nossa universidade, né, a Universidade de Taubaté, por sermos uma universidade municipal, nós nos remetemos ao Conselho Estadual de Educação, o presencial, né, Suzana? Acho que e aí o EAD é aos dois, né? É um Os sistema polos de de São Paulo. colaboração. Isso, Isso. porque nós É um temos polo sistema em São Paulo e temos polos fora de São Paulo, então por fora isso de que a São Paulo. gente responde aos dois. Aos dois, né? Então, é um sistema de colaboração. Né? Mas, por exemplo, o sistema presencial, nós nos remetemos ao conselho, a nossa universidade ela pertence, então, ao sistema estadual. Só que o que diferencia ali é que dentro do Estado existe uma responsabilidade, que é o investimento no ensino médio. Né? Também no ensino fundamental, mas prioritariamente no ensino médio. E enquanto município, né, ele tem a responsabilidade de gerir o seu sistema com as escolas de educação infantil, né, e fundamental, e ele também poderá ter as escolas de ensino médio, desde que, né, o seu percentual destinado, né, no orçamento público para a educação seja maior do que o menor estabelecido por lei. Então, para o município é 25%, para que o município venha a ter uma escola de ensino médio dentro do seu sistema, né, gerido pelo sistema municipal, ele tem que ter um percentual superior a 25% do seu orçamento destinado à educação. Bem, dentro dessas responsabilidades, né, as diretrizes elas têm que estar articuladas. Elas têm que favorecer um diálogo e, principalmente, fazer com que o projeto político de currículo implementado dentro das escolas estaduais, elas não venham ser diferentes daquelas que são, por exemplo, nas escolas particulares. Né? Ou até mesmo municipais. Exatamente porque dentro do direito de liberdade de ir e vir do cidadão, se no caso de uma mudança de escola, ele não vai ser prejudicado com uma matriz totalmente diferente daquela, né, da qual ele estava estudando anteriormente. E ele conseguir dar, então, andamento e, principalmente, ter acesso àquilo que faz parte daquela noção de desenvolvimento e de humanização. Né? E outra característica importante das diretrizes é o fato de que
em nenhum momento as diretrizes ela nega às instituições escolares, aí a gente está falando da escola, e aos professores, né, uma, vamos dizer assim, uma rigidez, né, em relação a currículo, né? Existe sim uma preocupação de que o currículo ele possa ser pensado e praticado dentro das escolas de forma a respeitar esse processo de desenvolvimento do cidadão, né? Mas também olhando essa liberdade e o respeito à autonomia de professores e escolas no que tange a implementação, a construção, elaboração, né, e implementação da proposta política pedagógica das unidades escolares. Né? Então, por isso, este documento ele torna-se muito importante para nós enquanto professores. Ele torna-se porque ele nos permite sermos críticos também em relação ao que ensinar, o como ensinar e o porquê ensinar determinados conteúdos. Né? Então, é muito importante a gente olhar este documento como um documento norteador para a gente olhar a realidade de dentro da sala de aula. Né? Vamos um outro exemplo, né, bem prático assim. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando na sala dos professores e tinha duas professoras, por exemplo, de ensino fundamental, né, ali de alfabetização, conversando entre elas, falando assim: eu não vou colocar, por exemplo, numerais romanos. Não vou ensinar numerais romanos para os meus alunos, não. Porque o que ele vai fazer com os numerais romanos? Ele vai no supermercado, ele não vai ver o preço das coisas em numerais romanos, né? E eu sou da área de filosofia. E eu estava conversando com um colega meu, que é da área de artes, e um outro que é da área de história. E a gente começou a ouvir essa conversa, né? De repente a gente assim, então agora eu sei, porque o aluno chega para a gente, né? No ensino fundamental e ensino médio, e ele não consegue fazer essa identificação, por exemplo, de século, né? Porque século a gente não se usa, né? Os numerais arábicos, né? A gente só usa, né? Os numerais romanos, né? Então, assim, olha a importância, de repente, de que a nossa autonomia, ela tem que respeitar, na verdade, o interesse maior que é o aprendizado dos alunos, e principalmente o seu desenvolvimento. Né? E aí não é só o desenvolvimento biológico, né? Mas é o seu desenvolvimento intelectual, cultural. Né? Então, esse olhar técnico é uma responsabilidade muito grande, né? De nós, professores. Né? Nós temos que trazer para a gente essa responsabilidade de que, ao definir, né, as estratégias de ensino, definir os objetos de conhecimento, as estratégias, ele vai corroborar com essa formação que é o direito do aluno. Né? Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com as áreas médicas, é como se eu, enquanto médico, por exemplo, eu achasse, por exemplo, que somente um determinado tratamento só ele fosse eficaz, né? Sendo que muitas vezes existem outras possibilidades, né, para salvar o paciente. Né? E aí eu penso assim, se morrer, morreu, né? A coisa não pode ser assim. Então, por isso, o documento ele preserva a nossa autonomia, né? Porque afinal de contas nós estamos no chão da escola, nós estamos pisando, a gente conhece a realidade do aluno, a gente tem condições de fazer esse mapeamento, né? Mas nós também temos nós temos também esse compromisso de garantir ao aluno esse direito de aprender dentro desse contexto amplo. Né? Porque se ele sair de uma escola para outra, mudar de uma região para outra, ele, né, não vai ter aqueles choques de aprendizagem que muitas vezes acontece. Né? E aí, então, né, para a gente mais ou menos ir fechando e de repente abrir um pouco para um bate-papo, para tirar dúvida e retornar às nossas questões, né? A gente pode olhar um pouquinho, né? Para o documento em si. Né? E aí eu estou utilizando da própria apresentação que o MEC faz, né?
eu só quero destacar o seguinte, que nós temos, aqui eu estou focando bastante nas diretrizes curriculares da educação básica, né? Mas eu acho que vale a pena ressaltar que existem também as diretrizes curriculares para os cursos superiores. Então, cada curso superior, então, quando a gente olha, por exemplo, os nossos cursos, e aqui nós temos, de repente, alunos de diferentes cursos, né, de artes, de letras, filosofia, sociologia, pedagogia, né, também não sai nada da nossa cabeça. Né? Ah, vamos criar essa disciplina porque é bonitinha, né? A coisa não é bem assim. Né? Então, assim, existe todo um rigor técnico e também uma exigência de uma diretriz curricular para determinados cursos, para os cursos, né? Então, o curso de pedagogia, nós temos as diretrizes curriculares para o curso de pedagogia, né? E aí, a universidade, dentro dessa perspectiva, né, ela elabora o seu currículo, ela discute, ela monta as emendas, mas seguindo essas orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, tá bom? Quais são os objetivos gerais? Então, pautando então no documento que o próprio governo nos disponibiliza. Primeiro, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica. Tá? Então, ele norteia, ele traz para a gente essa sistematização de todos os princípios e todas as diretrizes de como a educação vai funcionar, né? Que já estão estabelecidas lá na Constituição, na LDB e também em colaboração com outros dispositivos legais. E ela traz, então, como orientações agora de forma mais claras para que a gente efetivamente possa ir para dentro da sala de aula, né? Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola. Então, assim, é importante que a escola ela olhe essa sua responsabilidade na construção da proposta pedagógica. É muito triste quando uma escola, ela, muitas vezes, né, ela não tem ciência da importância desse documento dentro do seu contexto. Porque a proposta pedagógica, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, o que é para nós a Constituição Federal, né, que traz todas as regras do funcionamento do nosso país, a proposta pedagógica é para a escola. Né? É ela que traz para a escola e ali para a comunidade do seu entorno o modelo de educação que se quer imprimir dentro daquele espaço. Né? Então é muito importante, alinhado a toda essa legislação, mas respeitando então a autonomia local. E por último, ali, como objetivo geral, orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais. Uma das coisas que é importante, né, e que vem fazer parte dessas diretrizes curriculares é exatamente permitir que durante a formação de professores, não somente durante a formação de professores, mas também a formação continuada, a gente consiga compreender e aprofundar em tudo aquilo que está sendo apresentado dentro, né, destes documentos e especificamente aqui dentro das diretrizes curriculares. Né? E aí a gente olha um pouquinho para essa estrutura, então. Né? Primeiro, embora, como eu disse, nós não temos um sistema nacional, né, mas nós temos essa noção de colaboração entre os sistemas, né, que convivem e que partilham de responsabilidades conjuntas. Então, nós temos sistema federal, sistemas estaduais e sistemas municipais de educação, tá? Que vão se articular, que vão se organizar para fazer efetivamente com que todo esse conjunto, então, de normas, de regras, de leis, mas, ao mesmo tempo, de intencionalidade, se possa ser operacionalizado dentro da escola, né? Dentro da sala de aula, naquela relação professor-aluno, fazer com que tudo isso chegue até, então, aluno, né? Não sou eu. E aí nós temos outros aspectos inerentes, além deste, né, da construção ali deste sistema nacional de educação.
né? Que vai fazer parte dessa estrutura deste documento. Então, primeiro, a grande preocupação com acesso e permanência para a conquista da qualidade social. O documento ele reconhece que o desenvolvimento cultural, social, econômico da nossa nação, ela só é possível com o aumento do nível de escolarização, né, dos seus cidadãos. Então, a importância de se pensar e de se romper, eu acho que esse grande desafio, esse grande problema que nós temos na nossa sociedade, que é o analfabetismo ou o analfabetismo funcional. Né? E permitindo com que as pessoas, ao ingressarem, ao se matricularem dentro da escola, ela consiga, então, atingir os níveis mais elevados de ensino e pesquisa. Não é? É isso que a nossa legislação vai trazer para nós. Depois, organização curricular. Então, este documento, ele tem essa preocupação de definir o que nós entendemos por currículo. Qual que é o limite e quais são as possibilidades de se exercer e de vivenciar um currículo, né? Enquanto prática pedagógica. O currículo não é só conjunto de disciplinas, né? Ou de componentes curriculares, né? Que hoje é a palavra que está, é o termo que está mais se utilizando para se definir disciplina, matéria, né? É componente curricular. Não é só isso, mas é assim, espaço. Porque não adianta, por exemplo, eu falar lá na educação física, né? Eu vou colocar como um objeto de conhecimento a exploração do movimento, mas de repente a escola é um cubículo que não dá, né, não dá para o aluno correr, não dá para o aluno. Como isso? Então, o currículo ele acaba não se efetivando. Então, quando a gente fala de currículo, nós falamos de pensar espaço, de pensar materiais didáticos, de pensar formação do professor, né? Ou seja, como que o professor vai articular todas as possibilidades em favor do aprendizado do aluno. Né? Então, isso é o currículo. O currículo é esse pensamento amplo de se fazer escola. Né? Vai pensar, ele vai definir também os critérios ali para essas formas para a organização curricular, e aí aquilo que eu dizia para vocês, né? Nós temos aí o currículo dividido em duas partes, nós temos uma base comum, que ela é em si obrigatória, então nós temos que ter o português, a matemática, o ensino da história, o ensino da sociedade, dos fenômenos sociais naturais, né? Tudo isso são conhecimentos, são informações que devem chegar até o aluno obrigatoriamente. Mas nós também temos a parte diversificada, e aí, obviamente, é uma incumbência de se pensar junto com a escola, junto com os sistemas de ensino, como que essa parte diversificada vai atender ali, olhando a realidade local, para poder, vamos dizer assim, preparar esse cidadão para atender as necessidades e as demandas daquela sociedade. A organização básica, então ele vem descrever novamente aquilo que a nossa lei de diretriz e base já traz para a gente, enquanto etapas da educação básica, né? E aí nós falamos de 3 etapas, né? Nós vamos entender que nós temos 2 conceitos importantes aqui, que é o conceito de nível, né? A nossa legislação ela reconhece 2 níveis de ensino. Então vamos imaginar uma escadinha, né? Nós temos ali 2 degraus. Nós temos a educação básica e o ensino superior. Né? Dentro da educação básica, nós temos 3 etapas, porque se concebe que isso é obrigatório hoje. E isso é o mínimo que deve ser ofertado ao cidadão. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, essas 3 etapas, elas compõem o que nós chamamos de educação básica. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos as modalidades, que são o quê? São formas diferentes de se ofertar essas etapas, né? Para atender certas particularidades e certas necessidades locais ou características de um determinado público. Né? Então, por exemplo, educação de jovens e adultos é uma modalidade, ou seja, eu posso oferecer o ensino fundamental e o ensino médico
médio dentro de uma modalidade específica chamada educação de jovens e adultos. Educação especial, educação quilombola, educação tecnológica, educação à distância. São formas, são modos diferentes de eu oferecer o ensino. Não é? Então, modalidades, a gente entende por formas diferentes de se organizar ali o oferecimento e o acesso à educação. Né? Nós temos os elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais, né, gerais para a educação básica. Então, nós temos aí como que as escolas devem se organizar, preparar e montar a sua proposta pedagógica, o que deve conter nesse documento, né? Mas lembrando que este documento ele tem que ser ali todos os anseios, ele tem que ter assim a cara da escola, né? E também o regimento escolar. Né? Então, as regras de como que vai funcionar o dia a dia, né? Como que vai as relações sociais dentro daquele espaço, como que ele vai funcionar. Ele também trata das avaliações. Então, como que o aluno deve... Qual é a concepção de avaliação que está por trás do processo de aprendizagem? Como que se dá a promoção, a retenção, reclassificação, todos esses conceitos que são inerentes também à nossa legislação e que permitem ali esse processo de desenvolvimento do nosso aluno dentro das escolas, né? Ele trata da gestão democrática e organização da escola. Nós vamos ver que a gestão democrática ela é um dos princípios já trazido pela Constituição. Então, quando a gente olha lá no artigo 206, né, nós já vamos ver isso como um dos princípios básicos para o funcionamento é a gestão democrática. Né? Ou seja, da partilha, da participação das pessoas na tomada de decisão dentro da escola. E, por fim, o documento traz também ali uma orientação geral no que diz respeito àquela questão da formação do professor. Quem é esse sujeito que vai, vamos dizer assim, ser o articulador da aprendizagem dentro da escola? Então, como que as universidades podem preparar esse sujeito, né, esse agente de transformação dentro da escola, e como que depois as próprias escolas devem pensar ali a sua formação continuada, ou o próprio professor a sua autoformação. Né? Então, em linhas gerais, né, o documento é assim que ele é pensado. E ele, então, se agora nós retornarmos, né, um pouquinho aquelas nossas 3 primeiras questões, né, então o que a gente vai ver? Que as diretrizes curriculares, ela é um documento orientador, só que ela não é de, vamos dizer assim, de utilização facultativa, ela é obrigatória, né? Que é o que diz exatamente a nossa terceira afirmação aí. Ela é, então, fixada pelo Conselho Nacional de Educação, tá? E ela é de uso obrigatório, então, para orientação e planejamento curricular de escolas e sistemas de ensino. E agora, em relação à questão 2, a gente viu que ela não tem assim a mesma função. Né, que PCN são documentos complementares. Então, os parâmetros, ele traz os elementos para a formação de professor, ele vai trazer as disciplinas, né, ou melhor, os componentes curriculares. Então, nós vamos ter um parâmetro para a filosofia, nós vamos ter um parâmetro para a língua portuguesa, nós vamos ter um parâmetro para a arte. Ele não tem essa obrigatoriedade, porque ele é uma orientação geral, e ele traz ali os fundamentos, então, para que a gente tivesse essas diretrizes. A diretriz como uma política pública, que norteia todas essas ações, e agora, com a base nacional, nós damos mais um passo na questão, então, de fechar essas políticas públicas para a implementação das políticas curriculares no Brasil, né? Então, vamos dizer assim, a resposta certa, então, seria a 1, né? De não concordar, porque ela não é porque não facultativa. A 2, né? Seria a resposta também 1, né? Porque ela não tem a mesma função. E a resposta 3 seria, então, o número 2, porque é uma afirmativa correta. Certo?
Então, agora acho que eu estou aí à disposição para a gente bater um papo, falei bastante, né? Suzana, não sei se... Falou bastante, mas falou bem, Duda. Nossa, a gente só tem a agradecer, aprendi um monte. Já vou Mas... avisando aos alunos que eu gabaritei nas respostas, tá? Eu acertei tudo, então, ó, né? né? Duda, eu ia falar exatamente isso. A professora que é professora, você começou com as perguntinhas e você fechou, mostrando tudo que você havia falado durante esse tempo que você teve aqui. Eu achei muito legal dessa parte, que eu já ia brincar. Eu falei, cadê as respostas? Né? Por mais que você foi falando ao longo do período, né? Achei muito interessante. E o que eu gostei que você também tocou no assunto, que eu acho que é muito válido para os alunos aqui que estão presentes, até alguns colocaram, tem aluno de matemática, tem aluno de física aqui também, que a gente está falando das diretrizes curriculares, a gente está pensando neles, né? Eles serão professores de ensino fundamental, ensino infantil, fundamental e médio, mas o que Sim, você comentou, que existem também para o ensino superior. Que é importante eles sim, saberem que quando nós montamos essa matriz, a professora Eli, que está aqui, a professora Roseli, que estão aqui, que são coordenadoras de curso também, quando nós pensamos na matriz, quando nós pensamos nas disciplinas que nós vamos oferecer, nós também temos que seguir algo, não é? Como você falou, não é algo da nossa cabeça. Nós temos é. leis que nós temos que respeitar para montar esse curso que é oferecido a ele. Ô, Achei muito. Suzana, Oi, eu pode estou falar, Eli. pensando aqui no estágio, né? Que é Exatamente. o calo deles, né? De todos. Essas 400 horas, elas não saíram da nossa cabeça, não é porque a gente Não. Não. achou que é melhor, né? A Elas vêm legislação... das diretrizes, é exatamente esse documento que traz todo esse caminho que a gente deve seguir. Vocês devem observar que nós temos alguns nomes diferentes, por exemplo, a maioria dos currículos coloca lá psicologia da educação, psicologia de desenvolvimento infantil, né? Nós temos um nome diferente, professor, criança, desenvolvimento e aprendizagem, né? Mas o Quando vem a objetivo, avaliação, né? Mas a ementa, os é, objetivos, eles são os mesmos, né? É. quando vem a avaliação do conselho ou do MEC, eles perguntam, mas aonde está a psicologia aqui dentro desse currículo? Ah, está nessa disciplina, veja a ementa, né? Isto, Então, aí a gente tem né? toda uma organização que vem da diretriz curricular. Então, E o é curso de importante vocês colocar, é né? todo pautado nisso. E é importante colocar que as diretrizes têm diretrizes para os cursos de licenciatura, tem diretrizes para os cursos de bacharelado, são Bacharelado, diretrizes diferentes também. Se você pegar um sim. curso de física bacharelado, um curso de física licenciatura, tem parte das diretrizes que são iguais, mas depois cada um segue o seu caminho diferente também, que Porque tem nós vamos falar das questões objetivos diferentes. técnicas, né? Então, nós temos ali a formação técnica, né, de físico, dos conhecimentos básicos que você vai usar tanto como bacharel quanto como professor, e depois você vai ter as especificidades de atuação, né, tanto para bacharel também quanto para a licenciatura, para o licenciado. Então, nós temos diretrizes realmente diferentes ali para cada tipo de formação, né? Deixa eu abrir aqui ao público. Vocês querem fazer alguma pergunta? Os alunos que estão aqui presentes. Alguém quer comentar? Alguém quer perguntar? Quer tirar alguma dúvida com o professor Carlos Eduardo? Ó, o José Humberto está agradecendo. Nós todos temos que agradecer, José Humberto. Duda, você falou muito bem, assim, que o objetivo era exatamente falar o que são as diretrizes, né? Por que elas são importantes? Por que os nossos alunos precisam conhecer? Dentro, todos eles, a maioria, pelos nomes que eu vi aqui, a maioria são alunos dos cursos de licenciatura, Licenciatura. né? É voltada para o público dos alunos de licenciatura. Então, por que esse tema é tão importante para eles, né? O Ailton colocou também aqui, ó, excelente apresentação, resumiu bem, com muita densidade, vai ser muito útil no estágio, com certeza, Ailton. Né? Eli, você quer colocar alguma coisa? Que a Eli falou que não vai perguntar mais nada, mas colocar algo você quer, Eli? Você pode? Não, eu quero também, eu quero sim, eu quero agradecer ao professor, né? Porque realmente atingiu o nosso objetivo, né? Nossa grande preocupação com a formação inicial de vocês é exatamente isso, trazer para vocês a importância desses documentos, né? E muitas vezes a gente passa batido, a gente vai nas disciplina, e esquece que lá no chão da escola, como bem disse o professor Duda, né, existe um conjunto de leis e de deliberações e de diretrizes que
que fazem a gente seguir, né? Que trazem o caminho que a gente deve seguir, né? Então, isso aí é muito importante, e eu acho que, de fato, foi excelente, né? Eu acho que trouxe para a gente bem assim, o professor é muito claro, né? Então, traz exemplos muito claros que nos fazem entender realmente a importância da gente buscar esses documentos, da gente conhecer esses documentos, da gente ter esses documentos à mão, porque isso faz a nossa autonomia enquanto profissional. Eu Sim, achei muito boa essa fala sua, Duda, sim, né? A minha liberdade enquanto profissional está nisso, nesse conhecimento que eu posso ter, né? Que ele está na minha mão e eu não pego porque eu não quero, ou eu pego se eu sim. quiser, né? E esse conhecimento vai me fazer um profissional mais livre, mais autônomo dentro do meu espaço de trabalho. Então, isso é fundamental, eu É, entendo assim. há Né? um tempo atrás a gente entrou num debate sobre a questão de um conceito, né, que é de liberdade de cátedra, né? Uhum. E aí uma colega falou, não, liberdade de cátedra é aquela coisa lá da do governo militar, né? Não existe mais liberdade de cátedra. E a gente discutindo, não, que existe. O que é a liberdade de cátedra? A liberdade de cátedra é exatamente a nossa liberdade dentro do conhecimento, dentro né, de todas as informações, de todas as habilidades e competências que nós desenvolvemos dentro desse processo de formação que é contínuo, né? Isso é muito importante ressaltar, né? Na verdade, hoje não existe profissão que você diga assim, bem, terminei, concluí, colei grau, né? Posso jogar Pronto, tudo fora. acabou, né? Acabou. Não, não existe. Toda e qualquer profissão é, que nós vamos de certa forma, escolher na nossa vida, exercer, o estudo ele vai ser constante, né? E aí a nossa universidade ela vem no dia a dia se preparando para oferecer não somente graduação, a segunda licenciatura, curso de pós-graduação, mestrado, né, o doutorado, para que a pessoa possa se aperfeiçoando. Né? Então, essa é também a nossa função dentro da universidade. É esse compromisso de permitir com que a nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade local, falando aqui onde a universidade está mais localizada, né, em Taubaté, no Vale do Paraíba, mas agora ela expandindo, né, ela tendo esses braços aí em polos em diferentes estados, permitindo colaborar ali com o desenvolvimento cultural, obviamente, com ampliação do nível de formação do cidadão local. Né? Então, isso é muito importante. Mas, assim, a gente quer destacar que dentro dessa ideia de liberdade de cátedra, eu só sou livre quando realmente eu sei me defender, quando eu tenho argumentos, quando eu conheço. Né? E para isso, não temos outro caminho a não ser estudar, ler, debater, fazer parte desses, né? Desses debates, esse momento, fazer pergunta, criticar, eu acho que isso é que engrandece, isso que favorece a gente eu acho que construir a nossa liberdade, né? Isso é muito E o que é importante. importante ainda que você colocou, tudo isso ainda vale e ainda respeitando as leis vigentes, né? As Que nós leis temos a vigentes. liberdade, mas a gente precisa respeitar, como você falou. Eu posso trabalhar do meu jeito, da minha forma, mas eu tenho um currículo que eu preciso cumprir, né? Para que o aluno, Sim, se ele mudar de escola, se ele mudar de estado, se ele mudar, né? Ele vai continuar tendo o mesmo conteúdo, que eu acho que é isso que é importante. E acho que você colocou muito bem durante a sua fala, Duda. sim. O Ailton, ele colocou que o sonho dele é montar uma escola. E eu acho que Duda vai ter que ajudar ele, porque ele colocou aqui que ele vai ter que estudar mais as leis. Com certeza, né? A gente. Ailton, olha, realmente assim, é um desafio, né? Porque a questão burocrática, ela é pesada, né? Mas, e, e aí depende, né? Por exemplo, se você for construir uma escola de educação infantil, por exemplo, é a secretaria municipal que você vai se dirigir. Então, você vai atender a legislação do município. Né? Eles que vão visitar local, vão aprovar proposta pedagógica, calendário, eles que vão fazer toda esse trabalho ali, porque é uma escola de educação infantil, ele vem compor o sistema municipal, tá? Agora, se for uma escola
que tenha ensino fundamental para frente, aí compete a toda a orientação do Estado. E aí você vai seguir as leis, né, do Estado. Mas lembrando que as leis do Estado, elas são todas atreladas, então, às leis federais. Né? Não pode ter ali uma contradição. Né? E aí você vai ter que recorrer às exigências, no caso da diretoria local, né, que representa ali a Secretaria Estadual de Educação, próximo ali onde você está. Né? E claro que pensar currículo, pensar espaço, segurança, tudo isso vem fazer parte de exigências que serão cobradas, né, no caso da mantenedora, do mantenedor, né, da pessoa jurídica, para que se tenha a aprovação e funcionamento da escola. Certo? Até eu sonho com a escola da Ponte, Ailton. Ele falou que está sonhando com a escola da Ponte. Até eu sonho com ela. Ô, Suzana, é importante, né? Eu vi que a Lidiane pedindo ali, né, que os professores façam mais encontros, assim, né? Importante lembrar que os nossos próximos do primeiro semestre todos são com professores da casa, né? Ou São que são nossos da casa, professores. ou que já foram da casa, né? Porque, por exemplo, a Mariana vai estar lá em junho, que a gente vai trazer a A Mariana. Júlia Ela... com a Mariana, Isso, a Mariana já trabalhou conosco na EAD, hoje está no mestrado, né? Então, assim, a gente tem feito isso. Até eu comentei no Muitos chat, já eu ia conhecem a falar. Mariana, né? Sim. Isso. Eu ia A falar, o Duda próxima é a é nosso professora professor. Roseli, né? A Roseli, acho que ela precisou sair, mas a Roseli é ela que vai falar semana que vem. E tem outros professores que nós temos encontros também às segundas-feiras, que é mais focada para os cursos de gestão. Mas tem alguns professores nossos que muitas vezes falam também nos eventos dos cursos de gestão. Então, a gente tem procurado fazer isso sim, não é, Eli? A Eli mesmo já falou, foi o quê? Faz umas 2 semanas, a Eli veio falar de estágio para a Do gente estágio, também. né? Tá? Olha, Duda, só agradecer, tá? Eu, em nome da Universidade de Taubaté, em nome da educação à distância, em nome dos seus colegas, né? Porque o Duda, eu queria dizer que, assim, que é um prazer ser sua colega, é um prazer aprender com você. Hoje eu aprendi muito, fiquei feliz, assim, pela maneira como você trouxe de maneira leve, que a gente sabe que legislação não é algo leve, é algo Sim. difícil, às vezes é complicado para os alunos verem, ver que existe interligação, mas que na realidade eles se complementam, como você falou. Tem muita gente acha que os documentos são parecidos ou que eles significam a mesma coisa. Então você conseguiu trazer essa leveza e o conhecimento ao mesmo tempo. Então, assim, eu gostaria de agradecer em nome de toda a educação à distância e toda a Universidade de Taubaté por você ter disponibilizado esse tempo para a gente. Imagina, para mim que é um prazer, né, poder contribuir, né, eu sou da casa, faço parte, acho que desse projeto, né, e a gente, obviamente, recomeçando agora, né? Eu tive na educação à distância lá em 2013, né? Eu tive na educação à distância na época eu fui coordenador de TCC, né? Desafio, estava começando o TCC, educação à distância, estava começando a dar os primeiros passos na universidade. Precisei me afastar por uma série de questões de saúde familiar, aí eu precisei me afastar. E agora tendo essa possibilidade, né, de vir compor aí a equipe do EAD, vestindo essa camisa, eu acho que para, né, para dar continuidade, acho que esse excelente trabalho que vem sendo desenvolvido de reestruturação, de pensar essa universidade, né, enquanto cumprindo com o seu papel social, com o seu papel educacional, eu acho que é muito importante isso. Então, assim, para mim realmente é uma alegria poder fazer parte de tudo isso, ter vocês como colegas, né, esses alunos maravilhosos aí interessados, né, que procuram, mesmo a gente sabe, né, depois de ter trabalhado com uma série de compromissos em casa, parar um pouquinho para poder vir assistir, acompanhar, né, e discutir junto com a gente aí essas temáticas que são propostas. Então, eu que sou grato pela oportunidade e precisando, né, estamos aqui. Suzana, é possível pedir ao TI para ver a gravação? Claro, com Que certeza. tem uma aluna, a Pâmela está pedindo, que ela se confundiu com a data e ela Não, entrou com certeza. atrasada. Eu vou pedir ao TI
que eles postem o vídeo, que nós gravamos desde o início, bonitinho, com todas as perguntas, todas as dúvidas, as perguntas que o Duda trouxe, que é a nossa enquete que ele fez, então gravamos desde o início, a gente pede a UTI e depois passa o link para que ela possa assistir, ela e todos os alunos que desejarem, com certeza. Porque essa palestra, quer dizer, todas são importantes, mas algumas têm uns temas pontuais que são bons de rever, né? Aí pode ser que alguém queira rever. Então, tá bom. Duda, muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Uma boa noite. Um abraço para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Agradeço também a presença de todos vocês.